Fala pessoal, hoje a gente prossegue aqui com a Educação da Vontade do Julius Payot e hoje o autor nos convida à seguinte reflexão. Você pode, com Spencer, passar em revista todos os objetos que utiliza ao longo do dia. Não há nenhum que um pequeno esforço de inteligência não o tornasse mais apto ao uso que se destina. Ele está nos convidando aqui a fazer um pensamento ativo sobre as coisas que a gente vive no dia a dia. Então, quantas vezes tu faz uma pequena adaptação em alguma coisa que tu usa diariamente e aquilo se torna muito mais útil, sabe? Alguma pequena adaptação no jeito que tu fazia alguma coisa, uma pequena adaptação na frequência, no modo ou no objeto em si, sei lá, botar um livro embaixo do teu monitor para ele ficar mais alto e se destina melhor àquele uso, né? Essa é a primeira reflexão aqui que o autor faz, isso ainda no primeiro capítulo, né? Na verdade, é muito difícil escolher trechos desse livro, porque eu marco uma frase aqui no livro e eu quero ler a página inteira. Mas vou continuar aqui. Não há nenhum pequeno esforço de inteligência que não tornasse mais apto ao uso que se destina. E concluirá o autor que, na verdade, parece que a maioria dos homens tem por objetivo atravessar a vida despendendo o mínimo de pensamento possível. Olha ao teu redor, tu vai ver que isso é verdade. Se agora interrogarmos as lembranças do nosso tempo de estudante, quantos trabalhadores poderíamos citar entre os nossos companheiros? Ou seja, trabalhadores, aqui ele está falando no sentido de trabalhador da vida intelectual. Entre aqueles teus colegas de estudo, quantos deles estudavam mais do que o necessário para passar? Estou falando não de, estudou a matéria para a prova. O cara que realmente leva uma vida intelectual mais do que, eu vou passar com a nota mínima, eu vou estudar a matéria mínima. O cara que realmente tem interesse naquilo que ele está estudando. Ele nos convida a interrogar nossa memória para ver quantos dos nossos colegas, sei lá, uma turma de 40, quantos ali tu identificava como, bom, aquele cara realmente é um cara estudioso. Não faziam quase todos o mínimo esforço necessário para passarem de ano. Isso me lembra muito a faculdade e é exatamente assim. Aliás, desde os primeiros anos de escola, o esforço pessoal, o esforço de reflexão era-lhes penoso. A gente lembra do tempo de criança que a gente falava que odiava a escola, ou até mesmo no ensino médio, que, tudo bem, algumas crianças adoram, sei lá, o primeiro dia de escola, o primeiro dia de prezinho, mas logo em seguida tu vê que as crianças já não querem mais, querem ficar em casa, etc. Muito difícil alguma criança que gosta da escola, e se gosta é porque na escola tem coisas legais que não são os momentos de estudo. Saía-se muito... cadê? Desde os primeiros anos na escola, o esforço pessoal, o esforço de reflexão era-lhes muito penoso. Saem-se muito bem em seus exames em todos os países, apenas com um simples esforço de memória. Seu ideal também não é muito elevado. O que desejam, e Manevriot disse em excelentes termos no que concerne ao nosso país, são postos de funcionários mal pagos, de pouca consideração, sem futuro, sem horizonte, em que o homem envelhece sobre uma almofada de couro, em que assiste dia após dia, do vazio de uma ocupação mais ou menos estéril, a decadência e o embotamento gradual das suas faculdades, mas onde, em compensação, encontra a inefável facilidade de ser dispensado de pensar, de querer agir, de querer e de agir. Uma regulamentação tutelar imprime à sua atividade o movimento regular de um relógio e exonera-lhe da cansativa honra de agir e viver. Ou seja, ele está falando que tu sai do sistema de ensino, tu vai para alguma ocupação onde tu age mecanicamente sem ter que pensar muito no que fazer. Mas ele continua aqui. Não devemos, aliás, acusar exclusivamente os funcionários. Todo ofício, toda carreira, por mais elevada que seja, não basta jamais para salvaguardar a personalidade, o vigor e a energia. Durante os primeiros anos, o espírito pode atuar ativamente, mas logo, o número de novas combinações, o número e a possibilidade dos casos que necessitam o esforço da reflexão, da investigação, diminui. O cumprimento das mais altas funções torna-se puramente uma questão de hábito. O advogado, o magistrado, o médico, o professor vivem sobre um fundo adquirido que só aumenta então muito lentamente e muito raramente. Aqui a gente pode fazer um paralelo com a teoria da utilidade marginal da economia. Quando tu investe, sei lá, meia hora para aprender um assunto que tu nunca ouviu falar antes, tu vai aprender bastante coisa que tu nunca ouviu, então aquilo vai ter uma utilidade muito grande. Então a cada nova informação que tu precisa adquirir, quanto mais tu te especializa numa área, mais tempo de estudo tu tem que passar para ganhar mais uma pequena parcela de conhecimento. Tanto que tu pode notar, quanto mais especializada a tua área de estudo,
tu tem que dedicar muitas horas de estudo, ler muitos livros novos, muitas conferências, muitas aulas, para aprender uma coisinha muito pequena de diferente daquele conhecimento anterior que tu já tinha. Por isso que é muito mais fácil tu aprender conhecimentos gerais e adquirir uma gama enorme, aumentando o teu círculo de latência, né? aquela zona de conhecimento que tu tem. Mas quando tu vai especificar esse conteúdo, cada vez tu precisa de mais tempo para aprender uma coisinha pequena que vai fazer pouca diferença. Então, é isso aí por hoje e a gente se vê no próximo vídeo.